Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que surgiram nas últimas semanas, conforme eu conversava com alguns amigos, a respeito da leitura. Né? E, indo direto ao que interessa, a ideia é tão simples quanto parece. Né? É a seguinte: não existe esse negócio, ou melhor, não faz sentido esse negócio de dizer que você não gosta de ler, tá? De não gostar de ler. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, para dar algum contexto, é um tanto comum encontrar pessoas por aí que dizem não gostar de ler. Tá? E quando elas dizem isso, elas estão se referindo especificamente à leitura de livros. Elas nunca dizem isso a respeito da leitura de bula de remédio, a respeito da leitura de um comentário do YouTube, de nada do tipo. É a leitura de livros. Tá? As razões para isso devem ser inúmeras e dificílimas de traçar, mas dá para se imaginar, dá para especular aqui rapidamente e superficialmente, digamos assim, que provavelmente isso vem da escola e de como as leituras foram introduzidas na vida a leitura de livros foi introduzida na vida daquela pessoa por meio de uma obrigação e leitura de livros ruins, não interessantes, que a pessoa não, com os quais a pessoa não conseguia estabelecer nenhum tipo de relacionamento, a não ser aquele da obrigação de ler aquilo para passar numa prova, para realizar algum trabalho ou algo parecido. Né? Então, muito provavelmente isso tem algo a ver com o tipo de relação que a pessoa veio a estabelecer com a leitura de livros ao longo do tempo e por isso que ela diz, hoje em dia, que não gosta de ler. Né? Mas o fato é o seguinte, eu acho que dizer isso simplesmente não faz sentido, porque ler é algo que os homens, o ser humano, faz. Né? Não é algo místico, não há nada de místico em ler um livro. Tá? Não há nada de especial num livro. O fato dele ser um livro não faz com que ele seja um objeto mágico, místico, distante, inacessível, que precise de como eu posso dizer, todo um preparo prévio, uma disposição prévia, um gosto específico, nem nada do tipo. Ler é simplesmente algo que os seres humanos fazem. Assim como falar, assim como ouvir, ler e escrever faz parte da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós aprendemos certas coisas, né? Como nós nos comunicamos. Pensa bem como não faz sentido realmente dizer que você não gosta de ler. Você não diz isso se você é alguma dessas pessoas, né? Esse é o ponto. Uma pessoa que detém essa opinião, né? essa opinião a respeito de si próprio, quando ela diz eu não gosto de ler, ela se refere especificamente a livros. Ela não diz isso, por exemplo, quando ela tem que ler a legenda de um filme. Tá? Ela não diz isso quando ela lê um comentário de YouTube, quando ela lê o título de algum vídeo, quando ela lê a descrição de algum produto na Amazon, em alguma outra loja virtual. Tá? Ela não diz que não gosta de ler em nenhuma das outras ocasiões em que ela precisa ler. E eis o ponto, ela faz isso todos os dias, ela lê muitas coisas todos os dias. Lê mensagens, lê e-mails, lê, como eu havia dito, comentários, descrições e uma série de outras coisas. E nestes momentos ela não se preocupa no mínimo se ela está gostando ou se ela não está gostando, é simplesmente algo que ela faz. Ela lê a legenda do filme porque tem algo de interessante ali. E ela sabe que isto é um meio para que ela se relacione com aquilo pelo que ela se interessa. Ela lê a descrição do produto porque ela se interessa por aquele produto. Ela quer saber se o produto é bom, ela quer saber o que ele efetivamente é, o que ele oferece. E por isso ela lê. Né? E qual que é o ponto de tudo isso? Com os livros acontece a mesma coisa. A leitura. Tomar a leitura de livros como algo por si, como se a leitura é boa, a leitura deve ser encorajada. Não. O interesse deve ser encorajado. A leitura é simplesmente uma decorrência desse interesse, algo que você faz para descobrir, para desvelar, para entender algo pelo que você tem interesse. Né? Se você foi acostumado a vida inteira a lidar com o livro simplesmente por conta de uma obrigação escolar, uma obrigação universitária ou algo parecido, é óbvio que você vai pegar um pouco de receio, um pouco como se diz, repulsa dos livros. Né?
você vai achar que a relação que se estabelece com eles é sempre a relação de uma obrigação. Mas o fato não é esse. O fato é que você lê livros para entender o que está ali. Porque você se interessa pelo que está ali. Do contrário, você não leria. Pergunte para qualquer pessoa que tem o hábito da leitura. Qualquer pessoa que realmente coleciona livros e os lê por conta de uma exigência interna. Né? A pessoa estuda filosofia, estuda literatura, ou estuda outras coisas, ou simplesmente gosta de cultura ou algo parecido. Né? Essa pessoa não lê porque ela gosta da leitura. Ninguém que lê realmente, ninguém que se dedica à leitura de livros, os lê simplesmente porque gosta de leitura. Tá? Isso é um negócio muito tonto, baixo, superficial. Tá? A leitura por si mesma não faz o menor sentido. Ela só faz sentido se ela te apontar para algo além de si mesma. Tá? Se você estiver interessado em alguma coisa e você quiser descobrir o que há por detrás daquilo. Eu sei que eu estou simplificando bastante o assunto e eu já deixei isso claro nos outros vídeos que eu fiz aqui para o YouTube. O fato é que esses vídeos vão ser mais simplificados e vão ser reflexões mais soltas mesmo. Daria para aprofundar muito esse assunto e eu sei que há toda uma discussão relacionada a isso que envolve linguagem, que envolve filosofia da linguagem, que envolve escrita, estilo de escrita, e se algum tipo de escrito tem algum efeito psicológico, algum efeito na nossa cognição, diferente de outros tipos de escrita, e por aí vai. Eu sei, esse assunto vai longe, é complicado pra caramba. Eu tenho a minha própria posição pessoal por conta dos meus estudos de filosofia, eu tenho os meus próprios fundamentos, mas o fato é o seguinte: esse papo de não gostar de ler só surge quando há um livro por referente. Quando a referência é a legenda de um filme, quando a referência é a bula de um remédio, quando a referência é a descrição de um produto, quando a referência é o comentário de algum vídeo do YouTube, ou alguma descrição de vídeo do TikTok, ou qualquer coisa do tipo, não gostar ou gostar de ler simplesmente não faz sentido, sequer surge na conversa. Porque simplesmente é algo que os seres humanos fazem. Tá? Tal qual pensar, tal qual falar, tal qual ouvir. Não faria sentido se você... Imagina você tá no meio de uma... Imagina alguém vai te apresentar um filme, tá? E alguém vai falar, olha, esse filme é muito legal, vamos assistir juntos. Aí vocês vão começar a assistir o filme e você fala, pô, mas eu não gosto muito de ouvir. Qual que é o sentido de dizer um negócio desse? Eu não gosto muito de ouvir, então não vou assistir, não. Como assim? A pessoa nem entenderia o que está acontecendo. É simplesmente algo que o ser humano faz. Você ouve, você lê, você escreve, você fala... Porque é a maneira dos seres humanos se relacionarem uns com os outros. Como seres inteligentes, como seres de logos, como seres de linguagem, de racionalidade. Não faz o menor sentido dizer que você não gosta de ler. Você lê todo dia, o tempo inteiro. É a maneira pela qual você se orienta nas cidades, com placas. Né? Você lê que em determinado lugar ali é um museu e que em determinada placa está te indicando onde fica o estádio de futebol, entre outras coisas. Quando aparecem as coisas na TV, as propagandas, ou mesmo nos noticiários, há aquela legenda embaixo que diz o que está acontecendo, né? O que está sendo apresentado agora. Se você assiste, por exemplo, o programa do Craque Neto, sempre tem lá embaixo lá sobre o que eles estão falando, qual é a pauta do momento, apesar do Neto não se manter na pauta nunca, né? Falar um monte de outras coisas diferentes. Mas o fato é, você lê o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque as coisas que você lê... Porque naquilo, ou melhor, como eu posso dizer isso? Porque aquilo que você lê está diretamente relacionado àquilo pelo que você tem interesse. É esse tipo de leitura que me parece que deve ser encorajada nos livros. Você não pega... por exemplo, se eu dissesse para você, você tem que ler. A leitura deve ser encorajada. Isso não faz o menor sentido. Agora é o seguinte, você se interessa por retórica. Esse é um tema que está no seu escopo de interesse. Tá no seu horizonte. É um tema que você gostaria de investigar. E aí você vê que tem um cara como, por exemplo, o Sexto Empírico, que foi um grande intelectual, um cético, que escreveu um tratado chamado Contra os Retóricos, em que ele discute o tema da retórica, e aí você vai e lê o livro, porque aquilo está no escopo do seu interesse. Faz sentido para você. Né? Esse é o ponto de tudo isso. É simplesmente algo que os seres humanos fazem. E se não fosse uma leitura interessada, se não fosse algo que, digamos assim, abrisse portas para algo além daquilo que está escrito, não valeria a pena. Se for para pegar qualquer livro para ler por ler, grande porcaria, não?
Aí, bom, aí realmente não faz o menor sentido ler um livro. Aí, se o seu interesse estiver no TikTok, se o seu interesse estiver em outro lugar, aí tudo bem, aí você lê outras coisas. Agora sim, se você quiser se aprofundar em algo, quiser entender realmente alguma coisa, você vai atrás de um livro e lê. Não há nenhum misticismo. O grande ponto disso tudo é que não há nenhum misticismo por detrás de ler um livro. Tá? Não é algo que só pessoas de um determinado tipo específico fazem, né, de personalidade, de interesse fazem. Não. É simplesmente a maneira como nós. É simplesmente uma das maneiras que nós possuímos de nos relacionar com determinados assuntos, de nos comunicar com os demais e ver o que os outros pensam. Tá? Isso nos abre portas para outras coisas que nós não pensávamos, para outras maneiras de pensar, outras perspectivas, e por aí vai. Né? Mas não vale simplesmente ler por ler. Isso não faz sentido. Eu não leio por ler. Eu não acho. Acho que ninguém que estuda realmente, de maneira séria, filosofia, ou estuda literatura, letras, ou qualquer coisa, lê por ler. Isso não faria o menor sentido. Né? Bom, é isso. Foi uma reflexão bem mais tranquila, aberta, assim como eu quero que os próximos vídeos do YouTube, os vídeos aqui no YouTube, no geral, sejam. Tá? Como eu havia dito em vídeos passados, eu tenho plano, às vezes, de trazer alguma coisa um pouco mais séria, talvez alguma meditação a respeito de um ponto específico de alguma filosofia, isso talvez seja interessante, mas vou pensar melhor nisso ainda. Tá? Por enquanto, como eu também já disse em outros vídeos, eu vou deixar o trabalho mais sério realmente para as aulas particulares que eu ofereço. Então, fica já aqui a indicação. Né? Para quem tiver interesse, como eu havia dito, eu sou professor de filosofia e eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Tá? Eu sou mestre em filosofia e a minha pesquisa girou toda em torno de Plotino, que é um filósofo neoplatônico, olha, parece um trava-língua, neoplatônico da antiguidade. Tá? Então, por conta disso, eu tive de me especializar em praticamente tudo que veio antes também, porque o Plotino é a grande síntese de tudo que veio antes dele, né? É a grande síntese do período. Então, fica aqui a minha indicação, tá? Se alguém tiver interesse, pode me procurar, eu vou deixar o contato vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. E além disso, também vou deixar, como sempre, o link do meu Substack, tá? Que é a rede social em que eu tenho publicado mais, que eu tenho usado mais. Tenho plano de publicar textos todos os meses, já publiquei 2, então fica aí também o link, se alguém quiser me seguir por lá. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!